Fala pessoal, boa noite. Bom, no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito importante para a sua preparação. Qual é esse assunto? É sobre planejamento. A gente vai trazer aqui no vídeo a questão de um método mais tradicional que é utilizado, mas a gente vai dar uma opção, que é o método que eu uso, que fica melhor para organizar, né? E aí você consegue ter facilidade, né, para saber onde você parou e no dia seguinte ou quando você for estudar, aonde continuar. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, espero que vocês consigam ter proveito nesse vídeo, né, e consigam montar o planejamento de vocês. Qualquer dúvida, deixe os comentários no vídeo. Eu peço também que vocês possam curtir, dar o like, compartilhar com amigos de vocês, alguém que esteja pensando em fazer o concurso do IFAC, né? Só que o planejamento serve, o foco aqui é o concurso do IFAC, no entanto, não só para o concurso do IFAC, serve para outros concursos também que, porventura, você queira se preparar. Por enquanto, a gente está tendo um pouco de cuidado com relação aos conteúdos, porque ainda não se tem de fato edital. Tem muitas informações divulgadas pelo próprio IFAC, mas ainda não se tem ao certo a informação de quando e quais as disciplinas irão cair. Então, nesse sentido, a gente está buscando trazer informações que ela vão servir tanto antes do edital sair quanto depois, né? E a questão do planejamento ela é essencial, porque, por exemplo, no início vai ter a questão da euforia de querer fazer o certame. A gente já viu com relação à carreira de TAI, a carreira de docente, mais ou menos ali o valor, a remuneração que ganha. No entanto, se a gente ficar apenas nessas informações, a gente não consegue fazer uma preparação, né? Você precisa se preparar para, no período que saiu o edital até a prova, você chegar no dia da prova bem preparado, com o máximo de conhecimento estudado, ali de conteúdo estudado, para conseguir lograr êxito e conseguir aprovação. Então, vamos lá, vou começar a apresentar aqui para vocês. Bom, eu trouxe uma tela aqui e aí vamos conversando. Bom, normalmente, quando a gente começa a estudar para concurso, a gente é levado a pensar assim, ou então, por meio de algumas indicações, a gente faz o seguinte planejamento, entre aspas. Estabelece aqui os dias da semana. Eu vou colocar só até sexta, que é para facilitar aqui o planejamento. E o que eu vou exemplificar, né? A gente faz a divisão por dias da semana. E aí estabelece mais ou menos uma ou duas disciplinas. No exemplo aqui eu vou levar em consideração que como se eu fosse estudar duas disciplinas por dia. Estabelecendo aqui as disciplinas. Digamos que no meu concurso tem as seguintes disciplinas: português, RLM, que é raciocínio lógico matemático, legislação, que pode ser 8.112, a lei de licitação, entre outros conteúdos, e o conhecimento específico. Beleza, no meu exemplo aqui são as disciplinas. E aí, o que, que a gente consegue, o que, que a gente faz a partir daqui? Distribui português, RLM, legislação e o conhecimento, vou abreviar aqui, conhecimento específico. E aí repete português para fechar a semana bem. E aí embaixo, como eu estabeleci que são duas disciplinas que eu vou estudar por dia, eu coloco aqui conhecimento específico, coloco aqui português, boto legislação
coloco o RLM e coloco conhecimento específico novamente. Beleza. A partir de agora, o que, que acontece? Digamos que na segunda-feira eu tinha estabelecido aqui a disciplina de português e conhecimento específico. Beleza. Consegui estudar, foi muito bom, consegui bater a meta, estudei maravilhosamente bem. Só que aí na terça, repara comigo o que, que acontece. Por algum problema, tive que surgir uma demanda extra lá no meu trabalho, enfim, não consegui estudar nessa terça-feira. Na quarta-feira, infelizmente, ou felizmente, no caso, né, tive outro compromisso, por exemplo, tinha que ir à igreja. Fui à igreja e não consegui estudar. Beleza, eu vou retornar ao meu estudo na quinta. Só que aí eu pergunto, na quinta-feira, quando você retornar, vai retornar a estudar o conteúdo de terça, vai estudar o conteúdo de quarta ou vai estudar o conteúdo de quinta? Então você percebe que desta forma, se eu falho em algum dos dias, eu já me complico todo, porque aí começa a ter muita informação com relação a qual dia da semana é que eu vou estudar, sendo que eu já me atrasei, né? Então a gente perde um tempo muito grande em se planejar dessa forma aqui, e aí a cada dia que eu falto, isso só vai acumulando, acumulando, o que em alguns pontos as pessoas deixam de estudar por conta disso. Um acúmulo de informação, não sabe muito bem, claro, o que tem que fazer, e aí perde o estímulo de estudar. E aí alguns falam, o concurso não é para mim. Não é só isso, não é que o concurso não seja para você. Pode ser que a forma que você esteja se planejando não esteja adequada. E aí vem a questão do que eu quero trazer para vocês, que é o aqui, ó, ciclo de estudo. O que é esse ciclo de estudo? Basicamente, o ciclo de estudo, ele vai, vou exemplificar aqui trazendo os mesmos exemplos das disciplinas. Digamos que eu vou ter aquelas mesmas quatro disciplinas ali em cima. Seria português, RLM, legislação e o conhecimento específico. Show. Aqui começa um ponto que você deve levar em consideração, que é a questão das metas. Ou seja, eu vou estabelecer quantas horas eu vou estudar cada disciplina. É interessante levar em consideração, né, o que aponta alguns estudos. Ou seja, quando a gente começa por exemplo, eu vou estudar, e aí normalmente a minha concentração, o foco, ele fica no valor razoavelmente bem quando eu fico ali entre 50 e 60 minutos, mais ou menos. Então, eu posso estabelecer para cada momento da disciplina, do ciclo, eu vou estudar por 1 hora. Por 1 hora e aí depois ter o descanso. E aí, outra coisa que é importante, que eu devo colocar, é o meu conhecimento daquela disciplina. Por exemplo, digamos que eu tenho português e tenho informática. Informática eu tenho determinado conhecimento, eu já estudei em algum momento, só que português eu tenho bastante dificuldade. Então, será que é interessante eu colocar a mesma quantidade de horas que eu vou estudar nessas duas disciplinas? Sendo que uma tem um pouco mais de facilidade e a outra tem um pouco mais de dificuldade e ela também é maior e tem peso no concurso. Então, o que, que eu devo fazer? Então, é interessante que a disciplina, de acordo com o edital, tiver um peso maior, eu tenha maior dificuldade, eu estabeleça uma quantidade de horas a mais para essa disciplina do que aquela que eu tenho um pouco mais de facilidade. Porque se a gente avançar só no que eu gosto de estudar ou que eu já tenho facilidade, eu não vou conseguir atingir todos os conteúdos necessários para conseguir chegar bem preparado para fazer a prova. Então, nesse sentido, o estabelecimento de meta e outro ponto aqui é a questão do equilíbrio.
equilíbrio na distribuição das disciplinas e da quantidade de hora, né? Então, nesse sentido, eu vou colocar aqui português, eu vou estudar por 1 hora. RLM, eu tenho um pouco mais de dificuldade, por exemplo, eu vou estudar 1 hora. Legislação não, legislação já tem um pouco mais de facilidade, vou botar 30 minutos. Conhecimento específico, normalmente ele vem com peso maior, então eu vou estabelecer 1 hora também. O que começa a acontecer aqui que é diferente daquele outro método por dias? No ciclo de estudo, os dias da semana eu desconsidero, ou seja, eu não levo em consideração o dia da semana. Por exemplo, estudei aqui português, beleza. No dia seguinte eu não consegui, no momento seguinte eu não conseguia estudar por algum motivo, tive que ir para a igreja, por exemplo, não tem problema. Eu paro e marco que eu parei, eu estudei português e no momento seguinte que eu for estudar novamente, eu continuo RLM até concluir essa meta aqui estabelecida de 1 hora. Aí, por exemplo, terminou, vai para o próximo. Mas digamos que aqui na legislação eu só tenho estudado 15 minutos. Beleza. Eu marco onde eu parei. E aí, no momento seguinte, quando eu for estudar novamente, pode ser no outro dia ou pode ser em outro horário, eu vou fazer os 15 minutos que ficou faltando. E terminou os 15 minutos, vou para a próxima disciplina. E assim você vai perceber que aí é por isso a questão do ciclo. Ele vai se repetindo até você conseguir concluir todas as disciplinas. Aí a partir daí eu posso colocar a disciplina que eu já concluí num ciclo de só resolvendo questões, eu pego o conteúdo específico lá do edital e aí vou resolver questões por meio de um site de questões, que concurso, por exemplo, e aí vou resolvendo até concluir também. Só que assim, como esse concurso, que trazendo para a questão do concurso do IFAC, ele vai sair não vai ser com um tanto de tempo expressivo da prova, do edital até a prova, então acredito que só esse ciclo inicial aqui já vai ser o suficiente para que você possa fazer uma boa preparação. Então, basicamente é isso, a questão do ciclo de estudo. É eu estabelecer metas, distribuir as disciplinas de forma equilibrada, não levar em consideração o dia da semana, porque aí o dia que eu faltar não vai ter problema, eu sempre dou continuidade da onde que eu parei, né? E assim, nesse caso aqui, no exemplo, eu fiz só 4 disciplinas, mas sim, por exemplo, no concurso do IFAC, se sair informática, você adiciona informática, distribui a questão da carga horária, e aí você vai conseguir sempre saber o que você vai estudar, né? É interessante, tem até uma, uma fala popular no sentido que não adianta você nadar e morrer no seco, trazendo para ser a área educacional aqui do concurso. Não adianta você querer e começar a estudar e não ter um bom planejamento. Então, desta forma, é uma forma simples de planejar, mas que vai proporcionar você perpassar por boa parte, por todo o conteúdo programático para você conseguir chegar bem preparado.